Bom dia a todos. Eu acho que é realmente importante a gente tentar manter. Estou falando, vou aumentar um pouco o meu som aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos, professor. Então tá bom. Tentar manter a nossa memória, né? O professor Oswaldo Ramos, ele se formou médico nos 50, em 1951. Naquela época, a Escola Paulista de Medicina era muito conhecida por se ter um time de clínicos muito bons. Como é que eles eram muito bons? Eles eram grandes propedeutas, não é? Tem uma história famosa que o pai do professor Oswaldo Ramos chamava o chefe da radiologia, que era incipiente, de fotógrafo, porque eles achavam que ele não era médico, ele era um fotógrafo que tirava fotografia. Na realidade, a geração do Oswaldo se caracteriza por começar a encarar a medicina como uma área química em que a gente poderia prever a doença analisando os fluidos corporais, etc, etc. No começo, isso não era nefrologia, nem se pensava muito em nefrologia. Era chamada seção de metabolismo e nutrição. A ideia que se tinha, e o Dr. Oswaldo tinha muito essa ideia, é que a medicina, que as células eram muito parecidas, muito iguais. Então não precisava ter um especialista nisso ou naquilo, porque não devíamos ser todos generalistas. E dentro da chamada medicina, da chamada seção de metabologia e nutrição, cada um meio que se especializava um pouco. A doutora Cacilda Câmara Lima gostava muito de doença reumática. Então, se aparecesse um lúpus, uma coisa assim, era ela que era chamada. E assim por diante. Tinha uma certa subespecialização. O doutor Oswaldo, desde o início, sempre gostou muito de clínica médica, que ele praticava o tempo todo, e, do ponto de vista de pesquisa, de hipertensão arterial. Ele era uma pessoa de um temperamento muito forte, muito afetivo e muito cobrador ao mesmo tempo. Reconhecia muito as qualidades nas pessoas, patrocinava, e era um líder assim incontestável. Onde ele tivesse, tinha um grupinho seguindo ele com as coisas que ele falava, fazia e acontecia. Era um epenista, adorava a Escola Paulista de Medicina. Ele nem prestou vestibular fora da Escola Paulista de Medicina, e ele vinha aqui de criança com o pai dele, quando estavam construindo o Hospital São Paulo. Então, era parte da família mesmo. O Jairo Ramos, que era o pai dele, trazia a Escola Paulista. Ele virou um epenista absolutamente fanático. Mas ele não ficou só no estímulo da medicina ou formar gente. Ele se revelou logo um educador médico. Por exemplo, ele foi o primeiro que tentou colocar uma residência médica aqui na Escola Paulista. A primeira tentativa não funcionou, depois funcionou, ele foi extremamente importante para que a residência se estabelecesse. E ao nível nacional, ele batalhou muito por todas as escolas médicas, liderou uma comissão nacional que avaliava as novas escolas médicas, foi chefe e organizou toda a residência ao nível nacional, e cuidou pouco da vida privada, econômica dele. Né? Para ele, era o Hospital São Paulo e só. Ele teve um episódio
que eu lamento muito não tenha dado certo, que ele tentou impor o que ele chamou de tempo integral geográfico. O que era isso? Eram os docentes ficarem, alguns que quisessem, no Hospital São Paulo, terem um consultório lá e estar o tempo todo disponível para um residente entrar na sala e dizer: ó, o que eu faço com esse caso, o que eu peço, o que eu não peço. Essa tentativa foi tida como privatização da escola e foi lamentavelmente boicotada, com atos, inclusive físicos, de destruição do ambulatório, dos consultórios que ele usava. Teria sido muito importante, eu acho, para ligar o docente com o hospital de uma maneira mais como nós todos somos ligados, né? Trabalha no hospital, vê doente, recebe, tem a vida ligada para aquilo lá. Coisa que não. E o que aconteceu? Todo mundo foi para a vida privada, cada um cuidou de si, não há crítica nisso, mas, do ponto de vista do hospital, ele foi muito abandonado pelos docentes de maior prestígio. O doutor Oswaldo teve muita atuação na nefrologia, que ele fundou a sociedade, foi presidente da Sociedade de Nefrologia. Depois foi um dos fundadores e também presidente da Sociedade de Hipertensão. E certamente, eu vou parar por aqui, porque todos que conviveram com ele sabem que ele era uma pessoa extremamente afetiva, presente, competitiva. Ele era muito competitivo. Se a gente fosse para um congresso, não se situasse bem lá, ele ficava chateado. Mas deixou um legado. Eu acho que a nefrologia nunca teria sido o que foi, ou o que é ainda, não tivera tido a participação total do Dr. Azar. Era dia e noite, era o tempo todo. Era interessante porque, na escola, ele era extremamente respeitado e, ao mesmo tempo, um pouco temido, porque ele tinha rompantes. Não há dúvida disso. Às vezes ele ficava bravo com uma coisa, tinha rompante. Eu mesmo levei várias broncas e, numa delas, que foi maior, quando chegou a noite, ele foi à casa se pedir perdão, etc. Era um ser humano muito, muito vivo, muito atuante. Eu acho que a gente deve muito a ele, o Brasil deve muito a ele. Por exemplo, os hospitais universitários recebiam do INSS, na época, uma quantia que era igual de todos os hospitais. Ele liderou um programa de ter um algo a mais, e conseguiu. Então, para aumentar a possibilidade de sobrevida dos hospitais. De modo que é muito bom estar recordando ele hoje. Ele morreu em 99, vão aí 22 em 3 anos, com 71 anos de idade. A saúde dele não era boa. Ele, lá pelos 40, ele infartou, e depois teve uma arteriosclerose abdominal, precisou colocar um Y, teve um lerich, como se chamava na época. Mas, apesar disso, isso não limitava ele. Só parou de fumar. O resto do tempo era um azogue, era difícil andar com ele, porque ele praticamente corria, ele não andava. E, felizmente, teve uma morte, não sei se morte pode ser boa, mas a dele foi morte súbita. E ele não aguentaria de jeito nenhum uma dessas situações que deixam as pessoas sem mobilidade, etc, etc.
Tem muita gente aqui que conviveu com ele, vamos falar. Professor, eu não fui um dos que conviveu com ele, porque quando eu vim para a escola ele já tinha falecido, mas ano passado a Unifesp me convidou para escrever um artigo sobre a história da nefrologia, e a professora Almerinda, que está aqui presente, me ajudou a escrever esse artigo, e a impressão que eu fiquei é que a nefrologia como a gente conhece hoje, organizada como a gente conhece hoje, em termos de uma disciplina de nefrologia, a própria especialidade de nefrologia e a sociedade de nefrologia se confunde muito com a história do professor Oswaldo Ramos, né? O senhor concorda com isso, não? Absolutamente. Absolutamente. Acho que o professor Medina está online. Eu queria pedir a ele para dar uma saudação à sala e falar o depoimento dele antes de passar para os outros convidados. Não, o Arthur já falou quase tudo. O doutor Oswaldo, que foi quem idealizou o Hospital do Rim, do qual nós fazemos parte, que tem bastante atividade. E o comportamento dele era como o Arthur mencionou mesmo. A mesma história que ele fez com o Arthur, um dia ele me expulsou da nefrologia e à noite eu estava de plantão na UTI e ele foi lá conversar comigo. E depois tinha uma frase que o Rui Maciel sempre repete, e eu falava, o doutor Oswaldo brigava aqui, eu brigava ali, e quando ele dava aula também, ele vinha perguntar se a aula foi boa ou não, sempre respondia que foi boa, mas ele sempre ficava nervoso quando ia dar cada aula. E quando ele discutia com alguém, que ele chegava assim a discutir de maneira mais forte, ele sempre me perguntava: você não achava que eu tinha razão? O senhor tinha razão no começo, depois o senhor perdeu. Eu sempre falava isso com ele. E de outras coisas, ele era São Paulino, era palmeirense, a gente frequentava futebol junto, e até hoje nós temos muita saudade dele, e ele criou todo esse conceito que tem o Hospital do Rim hoje, que tem a disciplina do jeito que ela é hoje, não só na Escola de Medicina, que difundiu para o Brasil todo. Aí eu só tenho que homenagear mesmo, prestar essa homenagem a ele junto com todos vocês aí. Muito obrigado aí. Eu estou aqui pedalando, aqui em Portugal, descansando. A nossa ideia aqui para os que entraram depois é, nesse bate-papo, conversar um pouco sobre a história do professor Oswaldo Ramos, que empresta o nome à jornada que a gente vai fazer a abertura hoje. Na reunião formal, nós vamos apresentar três estudos que serão apresentados na jornada Oswaldo Ramos. Eu vou contar um pouquinho da história no final desse bate-papo. E eu convidei 3 pessoas aqui para contarem um pouquinho das suas experiências com o professor Oswaldo. E eu queria pedir à professora Almerinda, que hoje está na Unicamp, mas que é egressa aqui da Escola Paulista de Medicina, fez a sua graduação aqui, toda a sua formação aqui, foi aluna do professor Oswaldo Ramos, que contasse um pouquinho da história dela e do contato dela com o professor. Bom dia, professora. Bom dia, tudo bom? Olha lá, você me chamou primeiro, eu estou me considerando velha, por favor. Na verdade, é um pouco... Bom dia a todos. É um pouco de... E eu estou rouca, não estou com Covid, tá bom? Esse é A nefrologia era o doutor Oswaldo. Então, na verdade, eu vou começar a contar umas historinhas de visão que a gente tem, vai de graduação até o finalzinho da conversa que a gente vai ter, bem rápido, Lúcio, fica tranquilo. Mas a ideia original é que a nefrologia rodava em torno do doutor Oswaldo. Então, a sala dele era situação onde todo mundo que entrava passava pela sala. E, curiosamente, dentro da história de pós-graduação, particularmente, a minha sala do professor Aparecido Bernardo Pereira, ficava na frente da secretaria. E na Secretaria de Nefrologia acontecia de tudo. Inclusive, era na Secretaria de Nefrologia que nasceu a SBN como tal. Então, quando o professor Oswaldo foi presidente, era lá que ficava a Secretaria da Nefrologia e da SBN. E para quem conhece, Rosalina, que foi a secretária que ficou depois que se saiu da nefrologia do Hospital São Paulo como tal, ela estava lá ao lado também. Então, a Secretaria da Sociedade Brasileira de Nefrologia começou lá.
e tudo girava em torno E o doutor Oswaldo, ele conhecia absolutamente tudo que acontecia naquela região. E a minha história com ele começa na graduação, quando ele fez uma primeira visita na enfermaria clínica que tinha, e aí todo mundo nervoso, porque, afinal de contas, o doutor Oswaldo Ramos era uma pessoa que era absolutamente ímpar nas observações que a gente tinha que fazer. E eu fui passar o caso de um adulto, devia ter mais ou menos uns 70 anos, o adulto em questão, e eu tinha acabado de sair da propedêutica, e vou apresentar o caso para o doutor Oswaldo Ramos para a gente discutir, e estou lá fazendo aquilo que eu sempre faço, bastante prolixa. Vou repetir, 70 anos, começo a análise do exame clínico, dizendo que tinha altura, tal, e fontanela fechada, tá? Vejo só um adulto, você tem que falar fontanela fechada. Quando eu me toquei que eu tinha feito alguma bobagem grande, o doutor Oswaldo olhando para mim, tá, eu falei, meu Deus, agora eu vou ouvir alguma coisa errada. Ele falou assim, por favor, próxima vez você resume um pouquinho mais para fazer a observação clínica, porque, afinal de contas, ele já é um idoso, certo? Eu fiquei tranquilíssima, continuei falando, falei, ele não é tão bravo assim. Então, essa recordação de graduação eu tenho. Depois disso, quando começou a residência, e ele era alguém que, obviamente, estava muito envolvido, eu era da Merepan, na época, Associação dos Médicos Residentes, e fazia parte do grupo, e o pessoal sabia que eu gostava de nefrologia e sabia que o professor Oswaldo Ramos era alguém muito considerado bravo. Vai lá e diz para ele, foi assim, vai lá e diz para ele que a gente vai entrar em greve. Eu falei, imagina que eu vou lá dizer para ele que a gente vai entrar em greve, tá certo? E aí eu me lembro, ele entrando no corredor, todos os residentes da Merepan atrás, assim, dentro da sala que entrava para o corredor, e o doutor Oswaldo apertando o botão para subir, e eu falei, professor Oswaldo, eu preciso contar uma coisa para o senhor. Ele falou, o que é? Que eu estou com pressa. Falei, os residentes vão entrar em greve. Ah, tá bom, então, tchau, a gente resolve isso depois. Falei, perfeito, maravilha. Foi um aplauso, porque, afinal, ele não gritou no corredor, foi maravilhoso, certo? Então, essa lembrança, mais ou menos assim, até eu chegar um pouco na residência e na pós-graduação. E na residência, uma coisa que eu tenho muito são as visitas dele. E, de novo, era professor Oswaldo Ramos, aquele monte de gente para visitar, e a gente tendo que falar, tá? E aí foi a primeira brincadeira, nós estamos falando de 1978, que eu apresentei um caso de síndrome nefrótica, e ele fez um resumo da síndrome nefrótica, para quem não me conhece, obviamente, é alguma coisa que eu faço bastante, já faz tempo. E aí ele virou e falou assim, Almerinda, síndrome nefrótica se resume, falamos de 78, tá? Síndrome nefrótica se resume a, quando a gente não sabe o motivo, ela tem duas possibilidades. Ou ela responde a corticoide, ou ela não responde a corticoide. Pronto. Parece que continua assim, né, professora? Que foi? Parece que continua assim, né? Exatamente, é só para lembrar um pouquinho como é que está. E eu tenho algumas recordações, aí já são afetivas, tá? E aí na pós-graduação, de novo, para quem não se lembra, ou para quem não conheceu, era a sala do professor rodeada de todas as outras salas. E aí eu tinha uma coisa de laboratório para fazer, e o meu filho mais novo tinha 1 ano e 2 meses. E não tinha com quem deixar, e aí eu resolvi, naquele dia, levar Gustavo para o laboratório. Dou de cara, obviamente, porque ele não saía de lá, com o professor Oswaldo Ramos e eu com o Gustavo no colo. Ele falou, o que você vai fazer? Eu vou fazer um negócio no laboratório. Ele falou, deixa que eu seguro o teu menino para você fazer. Esse foi um ponto. E eu acho que o ponto mais delicado foi em 97, que foi o evento de Sociedade de Nefrologia do Estado de São Paulo, presidido pelo Luiz Moura, estava no Guarujá. E aí eu não vou me lembrar o
motivo pelo qual ele me falou isso, ele e Oswaldo. E aí, aquele monte de gente, todo mundo tomando café na hora depois dos eventos, não sei qual foi o evento, ele virou-se para mim e falou assim: Almerinda, eu estou muito chateada, 97. Eu falei: o que foi, professor? Faz tempo que a gente não se vê, porque eu já estava na Unicamp bastante tempo. Ele falou: você precisa tomar cuidado, porque a gente cria cobras. Eu falei: nossa, mas o que foi que aconteceu? Nada, mas toma cuidado, porque a gente cria cobras. E aí isso ficou na minha cabeça, depois eu não ouvi mais, e acho que é isso. Na semana passada nós tivemos na introdução da aula da Cibele um bate-papo, e a Cibele contou uma história muito afetiva que ela teve com o professor Oswaldo, no bate-papo com o professor Arthur, e aí eu convidei ela para contar essa história de novo aqui, do contato que ela teve com o professor Oswaldo. Cibele? Bom dia, pessoal. Bom dia a todos, a todas. Nossa, muito gostoso estar aqui de novo, ouvindo falar sobre o professor Oswaldo. Estava quase chorando junto com a Almerinda já. E é assim, o professor Oswaldo era uma pessoa muito temida, todo mundo morria de medo dele, mas extremamente afetivo, como disse o Arthur. Né? Comigo, ele era extremamente afetivo. Eu não tive nenhuma oportunidade dessa de desculpas, viu, Medina, Arthur? Não tive com ele porque não houve, né? A gente tinha uma ligação, uma coisa, não sei. Ele parecia um pouco ser meu pai, né? Assim, em alguns momentos, ou um tio querido, uma coisa assim. Né? Eu contei aqui, Medina, que eu conheci você, eu entrando na sala dele para levar minha tese escrita à mão, toda com aquela letra bem redondinha que eu tenho de professora, que ele adorava e ele elogiava muito, e você estava saindo, porque ele tinha feito uma conversa com você sobre a sua tese. E ele falou para mim: esse menino tem futuro. Né? Além de tudo, ele era um futurologista. Ele era muito irônico. Nas visitas, meu Deus do céu, quando algum residente ou algum graduando falava uma besteira muito grande, ele conseguia ironizar com muita inteligência, né? Era uma coisa impressionante. Também tenho na memória, né, porque eu não fiz graduação na escola nem em residência, mas no meu período de mestrado e doutorado, eu acompanhava as visitas no 10º andar. E eu tenho bem na memória isso que a Almerinda falou, aquele cortejo, né? Parecia um cortejo. Atrás dele, ele, o doutor Horácio e outros grandes nomes aí da nefrologia da Escola Paulista. E a gente tinha ali aulas, né, de como fazer o raciocínio clínico. Eu acho que uma das coisas que ele aguçou demais em mim foi isso. Você olhar o doente, sentir o doente, conversar com o doente, né? Ele fazia isso na beira do leito e através do seu exemplo a gente aprendia. Isso é que é ser mestre, né? Ele foi um mestre. Eu tenho um carinho pelo Dr. Oswaldo enorme, né? Ele corrigiu minha tese, ele me incentivou. Todos os momentos que eu estava assim cansada, né, grávida, e cansada, querendo terminar, ele estava ali para me dar as mãos, assim como o Arthur, né, que eu sempre falo que é o meu eterno chefe querido, né, foram duas pessoas importantíssimas na minha vida. A coisa da Sociedade Brasileira de Hipertensão, o Arthur e o Dr. Oswaldo foram as pessoas, né, ela existe por causa de vocês, né, e nós pós-graduandos do Arthur, todos fomos sócios fundadores da SBH. Ele trouxe o papel e falou: assina aí, né, Arthur? Eu não sabia nem exatamente o que eu estava assinando, mas se ele estava falando, era para fazer. E o doutor Oswaldo tinha um carinho enorme pela área de hipertensão, que é a área que eu escolhi para a minha vida, né? Então, eu acho que, contar do doutor Oswaldo, eu poderia ficar aqui falando N coisas, eu tenho muitas histórias com ele, mas eu quero deixar as outras pessoas falarem também. Mas eu concordo com todos vocês. Ele se confunde com a história da nefrologia. A nefrologia não seria o que ela é
sem o doutor Oswaldo, né? A gente sabe que tem outras pessoas que foram importantes, mas eu não enxergo ninguém mais importante do que ele. Para mim, ele é o top, né? O top one. Essa visita em forma de cortejo, ela é famosa, né? Famosa no Brasil inteiro. E eu convidei a ela, porque acho que ela foi uma das últimas turmas de residente, né, que desfrutou dessa visita e também teve contato com o professor Oswaldo no início da pós-graduação. E daí eu queria que ela contasse um pouquinho dessa experiência dela já no final da carreira do professor Oswaldo e a história dessa famosa, dessa visita em cortejo. Bom, bom dia a todos. É um grande privilégio fazer parte, de ter sido convidado para falar sobre o professor Oswaldo. E eu acho que tinha duas coisas que eu queria falar. O primeiro era exatamente a imagem que a gente tinha dele. Eu entrei na escola, eu fiz faculdade no Ceará, e conheci o professor Oswaldo como R1 de clínica, no meu último mês de R1 de clínica, e já R2 de nefrologia, que já a gente optava no último mês, então eu já tinha optado por fazer nefrologia, mesmo sem ter passado antes, porque eu tinha uma experiência na minha escola que tinha sido muito boa. E a ideia que a gente tinha era da grandiosidade, da figura dele, e não só da figura, mas da figura por tudo que tinha sido construído por ele até então, né? Então, como a Cibele falou, todo mundo morria de medo dele, todo mundo se preparava imensamente para dar o seu melhor, né, porque ele tinha, acho que todo mundo percebeu, ele era um sujeito extremamente inteligente, né, ele era incisivo, algumas vezes, assim, extremamente irônico nos seus comentários, acho que jamais do seu avançar, da experiência, né. E eu lembro muito bem que o professor Medina, minha experiência mais próxima com ele já foi como residente de nefrologia no transplante. A gente tinha 12 leitos na enfermaria naquela época, e o doutor Medina falou para mim o seguinte: você se prepare para essa visita, porque nós vamos passar 12 pacientes, e o doutor Oswaldo só pode lhe fazer 2 considerações que você não foi bem, somente 2, então se prepare, que era assim um recorde você conseguir que ele não tivesse nenhum comentário, na verdade, muito mais construtivo, né? E a gente ficava muito apavorado, mas sabia que aquilo era um degrau que a gente queria subir, né? Então, acho que a primeira imagem que a gente tem dele, né, era da própria nefrologia, que era a necessidade que a gente tinha de desempenhar pelo padrão que a nefrologia tinha. E o segundo comentário que eu gostaria de fazer, eu acho que isso parece que é muito comum hoje, né? Mas que naquela época, no começo dos anos 90, a gente estava começando a viver esse conceito de globalização, que hoje para nós é tudo muito normal, né? Mas à época eu me lembro que me chamou muito a atenção, primeiro que o Dr. Oswaldo era da comissão diária do CNPq. Eu disse, nossa, isso deve ser muito importante. Então, se a nefrologia ela tem um representante, isso da visão que ele tinha, como o Dr. Arthur colocou, da inserção em todos os pontos da sociedade, né? Da sociedade como um todo e também da sociedade, nesse caso, de ciência do país. Então, a primeira coisa era isso, ele fazia parte do CNPq, isso para mim era uma coisa que colocava ele no pedestal. O segundo é que eu lembro dele, esse foi o doutor Horácio comentando para mim, ele foi a primeira pessoa, e foi por conta do comentário do doutor Horácio, que mostrou a importância da gente procurar participar dos eventos, não só nacionais como internacionais, quer dizer, a gente procurar encontrar os nossos pares, não só cientificamente, mas também socialmente, né, e associativamente. Mas eu lembro dele dizendo que assim, ele também foi a primeira, chamando emblematicamente, que ele sempre participou dos congressos americanos de nefrologia, e como o doutor Arthur colocou, procurando sempre participar com qualidade, né? E o doutor Horácio dizendo assim, não, porque o Oswaldo, ele sempre gostou de ir nesses congressos, e eu me lembro ele chegando para mim dizendo assim, Horácio, agora nós estamos perdidos, porque linfócito não é só linfócito T, tem o tal de linfócito B e linfócito T. Então, mostrando a necessidade dessa convivência que a gente precisa ter com o conhecimento para continuar fazendo o nosso papel como médico e como educador de boa qualidade, né? E o último comentário, esse foi uma coisa que eu levei para a minha vida inteira. Ele dava aula, como o doutor Arthur, eu não sabia que ele tinha tanto assim, ele dava aula com uma tranquilidade que a gente tinha, que era da bagagem toda que ele tinha, né?
mas ele dava aula, e eu me lembro de uma aula dele com slides, uma das últimas aulas que eu vi, que ele mostrou o seguinte, que ele dizia assim, bom, como é que a gente faz, um grande desafio, veja, isso tem quase 30 anos, um grande desafio é a gente lidar com o nosso tempo, que eu acho que está acabando, mas eu tenho mais 30 segundos somente, é a gente lidar com o nosso tempo, né? E aí eu lido com o tempo e a busca do conhecimento. Então, naquela época não tinha as facilidades de encontrar informações como a gente tem hoje. As informações que a gente tinha era lendo coisas impressas, né? E lendo revistas. E eu lembro desses slides, ele dizia assim, bom, eu tenho interesses. Aí ele colocava, os interesses eram as revistas. As revistas começavam pela Nature, depois aqui da International, depois a Newsweek, depois a revista Veja e depois a revista Caras. E aí ele dizia, bom, acho que assim, pensando no que você hoje, se alguém pensar, qual é a minha prioridade, né, para eu ler isso? Aí ele, bom, todo mundo imagina que a prioridade é essa que eu segui, né, primeiro a Nature, depois a Kidney, depois a Newsweek, a Veja e a Caras. E primeiro que ele colocava revistas de informação do mundo, de informação do país e daquelas da vida cotidiana, né? Fora a ciência. Ele dizia, bom, todo mundo acha que a sequência é essa, mas a minha sequência é o contrário. Eu leio primeiro a Caras, depois a Veja, depois o resto. Então, isso eu acho que foi também uma lição de vida, de como é que a gente deve, então, portanto, para exercer profissionalmente, viver plenamente, né, você ter essa gestão de interesses, né, e lembrar que você é uma pessoa antes de tudo. Então, isso acho que foi, e como todos já disseram, acho que foi um grande privilégio poder ter convivido com ele, com todos os desafios que para alguém em formação e de tão longe, com tantos desafios pessoais, mas foi, sem dúvida nenhuma, um privilégio. Obrigada. Obrigado, Elad. Eu fiz uma breve apresentação para ilustrar um pouquinho a jornada Oswaldo Ramos, mas antes de compartilhar essa ilustração com vocês, eu só queria rapidamente pedir à professora Miriam para dar um bom dia e falar uma coisa. Ela que é uma das idealizadoras da jornada, na verdade, junto com outros que eu vou mencionar na minha apresentação, e registrar aqui a presença da professora Miriam. Bom dia, professora. O microfone está desligado. Bom dia a todos. Obrigada, Lúcio, pela oportunidade. Vou ser muito breve, porque eu já vi que nós estamos meio ultrapassando o tempo aqui, mas eu me lembro que nós idealizamos essa jornada, né, um evento que depois recebeu o nome do Dr. Oswaldo, né, para homenageá-lo, porque ele foi um homem que, além de tudo isso que já foi falado aqui, ele era um homem que valorizava demais a pesquisa e a pós-graduação, então nada mais justo do que a gente homenageá-lo, né, a esse evento que foi idealizado, não por mim apenas, mas pelo grupo que nós coordenávamos na época lá a pós-graduação, de a gente fazer um encontro dos pós-graduandos, onde cada pós-graduando apresentava o seu projeto de pesquisa ou o andamento de sua pesquisa, quando fosse o caso. Então, foi assim que começou, né? Começou como um evento isolado, né? Que a gente fazia uma vez por ano, porque, na verdade, o que acontece é que quando a nefrologia e a pós-graduação em nefro começou a crescer muito, nós fomos perdendo um pouco aquele contato tão fantástico que a gente tinha na época que as minhas colegas aqui que me antecederam falaram, né? Então, isso há 20, 30 anos atrás, a nefrologia ela era pequena, então a gente tinha uma interação muito grande entre todos os pós-graduandos. Eu sabia o trabalho de todos eles, né? Todos os professores sabiam os projetos de cada um dos alunos. Mas aí a nefrologia foi crescendo muito e nós fomos perdendo essa característica. Então, eu me lembro que uma vez o Nestor comentou comigo, ele falou, olha, você veja que interessante, a tese do fulano, eu não me lembro mais quem que era um aluno dele, é exatamente a mesma tese de um orientando do Sérgio Draibe. Ele falou, nós perdemos o contato, eu não sei mais o que o grupo do Sérgio faz, ele não sabe o que eu faço. Então, foi nesse momento que a gente imaginou que deveria ter um encontro, que fosse pelo menos uma vez por ano, onde houvesse essa interação, em que as pessoas conseguissem conversar e aprender o que cada um estava fazendo. Então, como eu disse, ela começou como um evento isolado, e depois, quando se criou, então, o curso de atualização em nefrologia, né,
que acho que o Lúcio vai falar, foi idealizado pelo professor Álvaro, Ita, Giana, e aí, então, a jornada foi incorporada a esse curso de atualização, né? Então, é mais ou menos isso. Eu só queria, só para finalizar, dizer também que o doutor Oswaldo foi uma pessoa extremamente admirada, como todos já comentaram, mas eu só queria dizer que, particularmente para nós, que não somos médicos, era um medo multiplicado por 100, o medo que todo mundo aqui comentou, de que a gente tinha, né, do doutor Oswaldo. E ele era uma pessoa que tinha realmente uma afetividade muito grande. Eu vou terminar aqui a minha fala dizendo uma coisa que aconteceu comigo, mas ele precisava ter uma prova de que nós, não médicos, éramos capazes de fazer uma pesquisa, de fazer uma pós-graduação que fosse do padrão da nefrologia criada por ele. Então, foi um caminho interessante, porque ele era uma pessoa que tinha o nível dele, era aqui em cima, o sarrafo, né? Então, ele não aceitava pouca coisa, não. Então, a gente teve lá que se virar nos 30 para poder furar esse bloqueio, né, dos não médicos entrarem e fazer pesquisa em nefrologia. Mas, apesar dessa dureza dele, dessa exigência, o doutor Oswaldo era extremamente afetivo, como já foi falado, e só como exemplo, um dia ele me parou no corredor e disse assim para mim: você precisa casar. Ele falou, e eu tenho um pretendente para você. Eu não vou falar quem é, mas é uma pessoa da nefrologia, obviamente. Ele falou, e eu já marquei o encontro para você com ele. Vai lá e se entende com ele. E eu fui, infelizmente não deu certo, mas só para vocês terem uma ideia, era um homem que se preocupava com tudo e com todos, né? Inclusive com o bem-estar das pessoas. Então, é isso. Muito obrigada e sucesso aí para a nossa 18ª jornada. Olha só como o tempo passa rápido. Obrigada. Obrigado, professora. Então, só a título de uma breve abertura, né? Essa é a 18ª jornada Oswaldo Ramos. Aqui é só um editorial que foi escrito pelo professor Arthur, no JBN, em memória do professor Oswaldo por ocasião do falecimento dele em 1999, e no ano seguinte foi criada a jornada Oswaldo Ramos, que nós estamos abrindo hoje, né? Então, o professor Oswaldo, ele empresta seu nome à Fundação Oswaldo Ramos, que foi criada em 1993, a partir do antigo Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em Nefrologia e Hipertensão, e da Fundação Oswaldo Ramos, que se inaugurou o Hospital do Rim, em 1998, que hoje é um dos centros especializados em cuidado de nefrologia mais importantes do mundo e o maior centro transplantador do mundo. Além disso, existe o Prêmio Oswaldo Ramos, que foi criado em abril de 2000 pela SPN, que foi uma sociedade que o professor Oswaldo Ramos fundou, é um dos fundadores. E esse prêmio, ele premia a cada 2 anos uma pessoa que se destaca na área da nefrologia brasileira. E a jornada que nós estamos fazendo a abertura aqui hoje, que foi criada em 2000 pela disciplina de nefrologia da Unifesp, um ano depois do falecimento do professor Oswaldo, e ela tem como objetivo a apresentação dos projetos e dos resultados dos projetos de pesquisa em andamento dos pós-graduandos, dos alunos de mestrado e doutorado, justamente para que um grupo soubesse exatamente o que o outro grupo está desenvolvendo, e essa conversa fosse feita em um formato de congresso. E isso passou a ser a forma de abertura do curso de atualização em nefrologia aqui da Unifesp. Então, além da professora Miriam, que me antecedeu, né, os idealizadores dessa jornada foram o professor Nestor e os criadores desse curso de atualização, que eram seus coordenadores, a professora Ita, a professora Giana e o professor Álvaro Pacheco. A jornada Oswaldo Ramos já tem 22 anos. Em 4 anos não houve, por qualquer motivo, a edição. Essa é a 18ª edição. Eu trouxe aqui algumas fotos só para vocês terem uma ideia. Isso aqui era a abertura do curso de atualização, bem em formato de congresso mesmo. Então, os pós-graduandos tinham que ir lá apresentar o que eles tinham de projeto, de resultados, quais eram os próximos passos. E vocês podem ver aqui o professor Agostinho visitando o Maurício Galvão, que hoje é professor da Universidade Federal do Rio Grande do
do Norte, a professora Giana, aqui está o professor Aloísio, o Adriano, que é hoje o coordenador da diálise aqui da Fundação Oswaldo Ramos, aqui tem o professor Álvaro e a doutora Lilian fazendo visita, a Kikumi, que ficou 5 anos na Universidade de Pittsburgh, depois que ela terminou aqui o doutorado, o Agostinho apresentando aqui a tese de mestrado dele, hoje é médico aqui do pré-transplante. O professor Miguelito, nosso Miguelito aqui, cheio de cabelo ainda, apresentando aqui o doutorado dele. E eu imagino que eu estou aqui apresentando os resultados do meu mestrado, pelo que eu percebi ali dos gráficos da figura inteira. Então, era um evento super importante da nossa disciplina e que nesses últimos 2 anos, e esse é o 3º ano, tem se perpetuado no formato online por conta da pandemia. Então, só para vocês terem uma ideia, esse ano, que é a 18ª edição, nós teremos 26 alunos de mestrado apresentando seus trabalhos, 29 alunos de doutorado, 18 orientadores, né? Esses alunos estão distribuídos em 18 orientadores e 12 avaliadores que vão avaliar as apresentações nos próximos 3 dias, né? Falar um pouquinho do nosso programa de pós-graduação em nefrologia, que é coordenado pela professora Giana. Nosso programa tem 17 professores permanentes, 6 professores colaboradores, e se alguém quiser mais informações sobre o programa de pós-graduação, aqui nesse QR Code, nós temos o link para o site do programa de pós-graduação e nós vamos dar início às apresentações de 3 estudos que estão sendo concluídos aqui no Hospital do Rim, que serão apresentados aqui na jornada. Um que é o da Laila, que é aluna de doutorado, outro da Luciana, que é aluna de mestrado, e, por fim, da Maria Amélia, que também é aluna de mestrado. Com isso, a gente fazer a abertura da jornada Oswaldo Ramos. Então, eu queria convidar inicialmente a Laila para apresentar o trabalho dela, que tem por título Efeito da conversão para sirolimo sobre a recorrência de infecção pelo citomegalovírus. A Laila é formada em medicina pela Universidade Federal de Pernambuco, fez o mestrado aqui conosco e hoje é uma das lideranças mais importantes aqui do Hospital do Rim, está concluindo o doutorado dela. Eu vou passar aqui a palavra. Laila tem aí 10, 15 minutos para fazer a apresentação dela. Bom dia a todos. Obrigada, Lúcio, pela apresentação. Então, eu vou apresentar agora meu projeto de doutorado, que é o efeito da conversão para sirolimo sobre a recorrência de infecção pelo citomegalovírus. Quem é o citomegalovírus? O CMV é um vírus da família herpesvírus, e como todo vírus da família herpesvírus, ele se apresenta em forma de flare. Então, após uma prima infecção, o vírus permanece latente em várias células, e se o paciente apresentar algum episódio de imunossupressão, imunodepressão, pode ocorrer replicação viral e doença. A infecção primária, ela se manifesta de forma assintomática, normalmente, ou então como um quadro viral autolimitado e benigno. E a soroprevalência é variável, varia de 30% a 97% pela literatura. Esse trabalho são dados locais, e eles mostram que a incidência de infecção por CMV é da ordem de 42% da primeira infecção por CMV, e a incidência de recorrência é de 36%, sendo que a recorrência é o objeto do nosso estudo, né, do estudo que eu vou apresentar. Existem 2 estratégias principais de prevenção de doença pelo CMV, são estratégias que são corroboradas e são endossadas pelos guidelines de CMV. Existe a terapia preemptiva e a profilaxia universal. As 2 estratégias têm benefícios e têm algumas dificuldades. As principais dificuldades da profilaxia universal são o custo, a presença de evento adverso associado à medicação e a presença de CMV tardio. E a terapia preemptiva, a principal dificuldade é em relação à implantação da terapia preemptiva, ela requer logística. Já que eu vou falar muito de terapia preemptiva aqui durante a apresentação, eu vou defini-la para vocês. Então, terapia preemptiva é a monitorização em intervalos regulares, que idealmente são intervalos semanais, do vírus do CMV e a instituição de tratamento se o paciente apresentar replicação viral. Já é bem estabelecido o uso do inibidor de mTOR, de novo, então, no começo do transplante para prevenção de um primeiro episódio de infecção ou doença por CMV. Esse estudo também foi publicado aqui em 2015, e em um ano a incidência de CMV no grupo que recebeu indução com timoglobulina e manutenção com inibidor de mTOR foi de 4,7%, comparado
ao grupo terapia padrão de imunossupressão, que foi o grupo basiliximab e micofenolato, que teve uma incidência de infecção por CMV de 37,6%. Então, o uso e o manejo do CMV, do primeiro episódio de CMV, já está bem definido na literatura, mas o que fazer diante de uma recorrência do CMV ainda há dúvidas. E aí, essa é o objeto do estudo, e essa é a nossa hipótese, que a conversão do regime de imunossupressão para sirolimo em substituição ao antiproliferativo, ou azatioprina, ou o ácido micofenólico, diminui a recorrência de infecção ou doença por CMV. E o objetivo primário desse estudo foi analisar a incidência de recorrência de infecção ou doença por CMV em 2 grupos de pacientes. No grupo sirolimo, que foi o grupo intervenção, que foram os pacientes convertidos do antiproliferativo para micofenolato ou azatioprina, e o grupo controle, que era o grupo manutenção, que houve a manutenção do regime de imunossupressão proposto no dia do transplante. E esses pacientes foram seguidos por 12 meses após a randomização. Os objetivos secundários foram analisar a eficácia do regime imunossupressor após a estratégia da conversão, avaliando e comparando a ocorrência de rejeição aguda comprovada por biópsia e a formação de anticorpos específicos contra o doador. Além disso, analisar a segurança do regime imunossupressor após a estratégia de conversão, através da avaliação de reações adversas e descontinuação das medicações, incluindo suas causas, e analisar a sobrevida do paciente do enxerto ao final de 1 ano. Então, esse é o desenho do estudo. Esse estudo é um estudo prospectivo, randomizado, de centro único, que foi feito em receptores de transplante renal de baixo risco imunológico, e todos os pacientes utilizaram tratamento preemptivo para CMV. O estudo ele começa aqui no D0, que é após a randomização, mas todos os pacientes receberam indução com timoglobulina, 3 mg/kg, isso fazia parte, na verdade, dos critérios de inclusão do estudo, e imunossupressão de manutenção com tacrolima, prednisona e micofenolato ou azatioprina. Esses pacientes eles foram submetidos à estratégia local de tratamento preemptivo, e a nossa estratégia aqui do Hospital do Rim é a utilização quinzenal de antigenemia PCR para identificação da viremia por CMV e instituição de tratamento a partir de um certo ponto de corte, e isso no grupo de pacientes que utilizaram micofenolato. No grupo de pacientes que utilizam azatioprina, a gente não faz tratamento preemptivo, e esses pacientes, todos os diagnósticos de CMV foram no contexto de doença por CMV. E aí, alguns desses pacientes transplantados desenvolveram o primeiro episódio de infecção ou doença por CMV. Então, uma vez que esses pacientes tinham critérios de inclusão e exclusão, eles foram randomizados para o grupo controle, que era manutenção da imunossupressão inicialmente utilizada, com tacrolimo e uma concentração sanguínea de 5 a 10 nanogramas por ml, prednisona, micofenolato ou azatioprina, e o grupo sirolimo, que era o grupo intervenção, que utilizava tacrolimo com uma concentração reduzida, uma concentração de tacrolimo de 3 a 5 nanogramas por ml, e associado a prednisona e sirolimo, que era a droga que trocava com os antiproliferativos. Esses pacientes, todos os pacientes foram submetidos à estratégia preemptiva de monitoramento. Essa estratégia foi semanal, e o objetivo primário era a identificação de um primeiro episódio de recidiva de CMV. Todos os pacientes foram acompanhados por 12 meses, e os eventos de rejeição, formação de DSA de novo, descontinuação e sobrevida do paciente do enxerto foram analisados. Então, esses são os critérios de inclusão. Todos os pacientes eram pacientes adultos, receptores de um primeiro transplante renal, que utilizaram tacrolimo prednisona associado à azatioprina ou micofenolato após um primeiro episódio de infecção ou doença por CMV. E os critérios de exclusão foram pacientes serem retransplante, sorologia negativa, sensibilidades com painel acima de 50%, algum episódio de rejeição que antecedeu os 30 dias do transplante ou rejeição vascular grave, proteinúria acima de 0,5, clearance de creatinina acima de 40. Então, são os principais critérios de exclusão. Para o cálculo de tamanho de amostra, baseado no estudo local, que a incidência de recorrência era em torno de 36%, a gente calculou que a proporção de recorrência no grupo controle seria de 40%, e haveria uma diminuição da ocorrência em 75%, então a ocorrência de CMV no grupo sirolimo seria de 10%, poder de teste de 80% com nível de significância de 5%, o cálculo de pacientes, o número calculado de pacientes foram 72.
Então, essa é a disposição dos pacientes, né? Entre 13 de setembro de 2015 e maio de 2019, foram realizados 7.429 transplantes em receptores adultos e 1.369 pacientes apresentaram diagnóstico de infecção ou doença por CMV. Desses, 1.238 pacientes não tinham critério de inclusão ou exclusão e foram aplicados 131 termos de consentimento. Ocorreram 59 screening failure e 72 pacientes foram randomizados. 35 pacientes para o grupo sirolimo, 37 pacientes para o grupo controle. Dentre as faltas de critério para randomização, a principal foi acompanhamento em outro serviço, contraindicação médica a critério do investigador e a presença e o alto risco imunológico, que a gente definiu como um painel acima de 50%, que eram os critérios de exclusão, a presença de DSA. Em relação à falta de critério em relação aos critérios de screen failure, os exames laboratoriais, leucopenia, proteinúria e antigenemia diferente de zero no momento da randomização foram as principais causas de não randomização. E aí, começando agora a apresentação dos resultados, né, essa demografia da nossa população, os pacientes eram predominantemente homens, jovens, com a idade média de 50 anos, brancos, cuja principal causa de doença renal crônica era de etiologia indeterminada. E eles tinham um tempo médio em diálise em meses de 33 meses, então bastante tempo em diálise, né? Em relação à demografia do transplante, eram pacientes de baixo risco imunológico, até porque esses eram um dos critérios de inclusão, que receberam rins de doador falecido. Todos os pacientes incluídos foram, exceto um, foram de rim de doador falecido, cujo KDPI mediano era de 80, a idade mediana do doador era de 52 anos e a creatinina final mediana do doador era de 2,1. A maioria dos pacientes utilizava micofenolato e não houve diferença entre os dois grupos de pacientes. Em relação aos dados do CMV pré-randomização, o doador positivo, o receptor positivo foi o match mais encontrado nos dois grupos de pacientes e a presença de infecção por CMV foi a maioria dos pacientes desenvolveu infecção por CMV. A concentração sanguínea de tacrolimo nos dois grupos ficou dentro da faixa terapêutica preconizada em todas as visitas. Os pacientes que utilizaram inibidor de calcineurina associado ao sirolimo, que é essa linha azul, eles usavam concentração reduzida de tacrolimo, por isso eles ficaram com nesse gráfico com a concentração inferior, e nas últimas visitas eles estavam 30% acima da concentração desejada. Em relação às concentrações sanguíneas de sirolimo, todos os pacientes ficaram dentro da faixa terapêutica definida, e esse é o principal achado do estudo. Não houve nenhum episódio de recorrência de CMV no grupo sirolimo. Então, em relação aos pacientes do grupo tacrolimo, azathioprina, micofenolato, a incidência de recorrência de CMV foi de 40%, e isso foi estatisticamente significante. Em relação aos dados relacionados ao CMV após a randomização, então, foram 15 eventos de CMV no grupo controle e nenhum episódio de CMV no grupo sirolimo. Desses episódios de CMV, 12 pacientes apresentaram infecção por CMV e 3 pacientes apresentaram doença por CMV. O tempo mediano de tratamento foi de 29 dias e 4 pacientes precisaram realizar novos tratamentos. 4 pacientes apresentaram recidiva de CMV. Não houve diferença em relação à incidência de rejeição. No grupo sirolimo foram 3 episódios de rejeição aguda tratada, 1 episódio de rejeição comprovada por biópsia, que foi uma HAC1B, e 2 episódios de rejeição borderline, enquanto que no grupo controle foram 2 episódios de rejeição 1A. Eu não coloquei aqui, mas 2 pacientes desenvolveram anticorpo no final de 1 ano, todos os 2 pacientes encontravam-se no grupo controle, e um dos pacientes foi após o tratamento de rejeição. 7 pacientes descontinuaram o CMV em cada grupo. 7 pacientes descontinuaram ou o antiproliferativo ou o inibidor de mTOR em cada grupo. No grupo micofenolato, 6 dos 7 pacientes descontinuaram por recorrência de CMV e 1 por intolerância do trato gastrointestinal, enquanto que no grupo sirolimo, metade dos pacientes descontinuou, 4 pacientes descontinuaram por toxicidade e 3 pacientes descontinuaram por falta de eficácia do regime. Não ocorreram perdas,
em nenhum dos dois grupos, e no grupo sirolimo ocorreram 2 óbitos, enquanto que no grupo controle apenas 1 óbito. No grupo sirolimo, as causas de óbito foram indeterminadas, foi um óbito extra-hospitalar, e um paciente que apresentou sepse de foco cutâneo, enquanto que no grupo controle o óbito que aconteceu foi por trauma. Em relação à análise de função renal, esse é o momento da randomização, não há diferença no declínio da taxa de declínio de função renal nos 2 grupos dos pacientes, isso foi estatisticamente significativo. Então, esses dados sugerem que a conversão de um antiproliferativo para sirolimo após um primeiro episódio de infecção ou doença por CMV é uma estratégia segura e eficaz para a prevenção de recorrência de CMV após o transplante. É isso. Obrigado, Laila. No final das apresentações, as pós-graduandas vão ficar à disposição da plateia para responder comentários e questões. Eu vou convidar agora a Luciana de Fátima Porini Custódio, que é aluna de mestrado. Ela vai apresentar os resultados do estudo de comparação de segurança e eficácia da terapia de indução com dose única de timoglobulina versus baciliximab no transplante renal pediátrico. A Luciana tem graduação em medicina e formação em nefrologia pediátrica pela Unicamp e também é uma das lideranças aqui da nossa instituição. Bom dia a todos. Obrigada, Lúcio, pela apresentação. Então, eu vou apresentar meu projeto de mestrado, que o título é Comparação da Segurança e Eficácia da Terapia de Indução com Dose Única de Timoglobulina versus Basiliximab no Transplante Renal Pediátrico. Como é que eu passo aqui para frente? Ok, achei. Então, o objetivo principal da terapia de indução é diminuir a incidência, a gravidade e a frequência de episódios de rejeição aguda com a intenção de prolongar a sobrevida do enxerto. O CADIGO de 2009, ele recomenda o uso da terapia de indução no transplante renal, sendo que ele recomenda, então, nos transplantes de baixo risco, o uso do basiliximab e nos transplantes de alto risco, o uso de timoglobulina. Ele coloca como alto risco essas características, então, idade jovem do receptor, idade do doador, a raça negra, alta incompatibilidade HLA, reatividade contra painel acima de 0, presença de anticorpo contra o doador, tempo de isquemia fria superior a 24 horas, incompatibilidade ABO e função tardia do enxerto. No transplante renal pediátrico, nós ainda não temos um consenso sobre a melhor terapia de indução para ser usada. Esses dados da UNOS mostram que, nos Estados Unidos, 90% utiliza terapia de indução no transplante pediátrico, sendo que a principal terapia de indução utilizada é a timoglobulina, acima de 60%. Quando comparamos com os dados europeus, percebemos uma diferença, né? 70% não utiliza nenhuma terapia de indução no transplante pediátrico. E a gente vê nos últimos anos uma tendência ao aumento do uso da timoglobulina e uma diminuição do uso do basiliximab nessa população. Em relação ao basiliximab, a indicação foi, principalmente do CADIGO, foi relacionada à revisão de estudos que mostravam que o basiliximab ele tinha, em comparação com a não indução, uma redução significativa da rejeição e do aumento da sobrevida do enxerto. Porém, esses estudos basicamente eram utilizados terapia dupla e ciclosporina, que é um pouco diferente do que a gente utiliza hoje. Esses 2 estudos foram estudos prospectivos randomizados na população pediátrica, que compararam o uso do basiliximab versus o placebo, né, no uso de uma terapia tripla, né, então um usou tacrolimus, azathioprina e prednisona, e o outro ciclosporina, miclofenolato e prednisona, não mostrou diferença estatística, né, então não mostrou redução da rejeição nessa população de baixo e médio risco imunológico. Em relação à timoglobulina, nos últimos anos, vários estudos mostraram que ela tinha, então, uma eficácia, uma redução, né, na rejeição, sem comprometimento da segurança, também no transplante pediátrico. Então, esse estudo, que avaliou 120 pacientes, comparou o uso da timoglobulina com o controle, que seria a não indução, né, e ele encontrou uma redução significativa da rejeição aguda, redução da perda por rejeição e aumento da sobrevida, tanto no primeiro quanto com 5 anos de transplante, sobrevida do enxerto, mas sem alteração da incidência de infecção entre os grupos. Esse outro grupo também, no transplante renal pediátrico, que comparou, então, a timoglobulina com basiliximab, mostrou uma redução, né, do risco de rejeição aguda, principalmente nos receptores afro-americanos, né? O mesmo não foi visto
nos receptores não afro-americanos, mas teve uma redução considerável do risco nessa população considerada de maior risco. Tem muitos poucos estudos, né, que comparam, então, a não indução com a indução com timoglobulina com o Simulect na população pediátrica. A maioria dos estudos são retrospectivos, né, então esse estudo, né, com um N grande de 2.000 pacientes, então comparou, né, essas 3 terapias, né, em relação à incidência de rejeição com 6 meses, 1 ano, e a incidência de rejeição aguda mediada por anticorpos em 1 ano, também uma terapia tripla, e também não viu diferença entre os grupos. Só que esse estudo ele tem um viés importante de seleção, porque a indicação da indução era do médico que estava avaliando. Então, a gente tem no grupo que não usou indução, um grupo de extremo baixo risco, com maior número de transplantes vivos, e no grupo da timoglobulina, um grupo de maior alto risco. Então, talvez por isso que a gente não tenha visto resultados importantes. Esse outro estudo também fez a mesma comparação na população menor de 88, também avaliou rejeição aguda, CMV doença e PTLD, com o uso de timoglobulina Simulect não indução, e ele também não viu diferença significativa, mas também ele tinha o mesmo viés, né? Tinha uma diferença importante aí entre os grupos que receberam essa terapia. Uma outra preocupação em relação à timoglobulina, principalmente no transplante pediátrico, foi em relação a estudos anteriores que mostraram uma associação com a timoglobulina e aumento do risco de PTLD ou de infecções. Estudos mais recentes mostram que doses menores de timoglobulina são eficazes, né, e não apresentam essas complicações. Então, esse estudo comparou, então, uma dose baixa de timoglobulina, menor do que 4,5, e com a dose padrão acima de 4,5 e mostrou que não tinha desvantagem em relação à rejeição aguda com essa dose menor de timoglobulina. Então, o objetivo primário do trabalho foi comparar a eficácia e segurança de 2 terapias de indução na população pediátrica de transplante renal. Os objetivos secundários foi avaliar a incidência da rejeição aguda, a incidência de infecções virais, principalmente o CMV e o EBV, a incidência da doença linfoproliferativa pós-transplante, a sobrevida do enxerto em 1 ano, a sobrevida do paciente em 1 ano e a taxa de reinternações. Então, foi um estudo retrospectivo na população de receptores de transplante renal pediátrico em um centro único, no período de 1 ano de segmento. Foi incluído todos os transplantes consecutivos, né, transplantes renais pediátricos, então, em menores de 18 anos. O critério de inclusão, então, foi receptores de primeiro transplante renal e idade menor de 18 anos, e os critérios de exclusão foram retransplantes, transplantes de múltiplos órgãos, aqueles pacientes que tinham reatividade contra painel classe 1 ou 2 acima de 50%, a perda de segmento no primeiro ano e pacientes que estavam pertencentes a outros protocolos de estudo. Em abril de 2016, nós tivemos uma mudança do protocolo aqui no hospital. Isso foi devido a um desabastecimento do basiliximab aqui no Brasil. A gente, antes disso, desse período, induzia os pacientes de baixo risco imunológico com Simulect e os de alto risco imunológico com timoglobulina 1 mg a quilo 5 dias. Por conta desse desabastecimento e levando em conta, né, os resultados que a gente teve nos adultos, que a gente já tinha feito a mudança do protocolo, a gente optou então pelo uso da timoglobulina 3 mg quilo dose única nos 2 grupos, tanto nos receptores com baixo risco imunológico quanto nos receptores de alto risco imunológico. Então, já vamos para os resultados. Então, no período de maio de 2013 a abril de 2018, foi feito 266 transplantes pediátricos. Desses, 39 foram excluídos segundo os critérios de exclusão, 4 por perda de segmento, 10 por reatividade contra painel acima de 50%, 13 que estavam em outros protocolos de estudo, 11 retransplantes e um transplante de outro órgão. Então, foram incluídos no estudo 227 transplantes, 113 receberam indução com basiliximab e 114 receberam com timoglobulina. Então, em relação às características demográficas dos receptores, a maioria era do sexo masculino, a idade média do receptor foi em torno de 12 anos, a etnia predominante da raça branca, uma predominância um pouquinho maior no grupo timoglobulina, a etiologia da doença renal crônica, predominante uma formação do trato urinário, tempo médio em diálise semelhante entre os grupos, a maioria possuía CMV e GG positivo antes do transplante, EBV também. A maioria tinha painel 0, tanto classe 1 como classe 2.
Em relação às características do doador e do transplante, a maioria foi doador falecido. A idade média do doador variou entre os dois grupos, mas mesmo assim a média era de doadores jovens. O tempo de isquemia não variou, o número de mismatches não, e a função tardia do enxerto ou de diálise também não teve diferença entre os grupos. Em relação à imunossupressão de manutenção inicial, a mais utilizada, então, foi o esquema com tacrolimus, prednisona e azathioprina em ambos os grupos. Quando analisamos, então, os episódios de rejeição no primeiro ano pós-transplante, nós verificamos que a gente teve um aumento na proporção de rejeição tratada e rejeição confirmada por biópsia no grupo basiliximab. Então, rejeição tratada foi 34% contra 19% no grupo timoglobulina, e rejeição confirmada por biópsia também 32% no grupo basiliximab e 18% no grupo timoglobulina. Quando avaliamos a classificação da rejeição, não houve diferença entre os grupos e nem o tratamento, que o mais utilizado foi a metilprednisolona. Porém, o tempo entre o transplante e o primeiro episódio de rejeição variou entre os grupos, sendo que o tempo foi bem menor no grupo basiliximab, de 19 dias, em relação ao grupo timoglobulina, que foi de 77 dias. Também o grupo basiliximab apresentou mais frequência de mais de um episódio de rejeição, 13% nesse grupo contra 4% no grupo timoglobulina. E foi avaliado o primeiro episódio de rejeição. Em relação ao tempo pós-transplante do primeiro episódio de rejeição aguda, a gente vê que 61% das rejeições, as primeiras rejeições no grupo basiliximab ocorreram nos primeiros dias de transplante e que a maioria das primeiras rejeições do grupo timoglobulina ocorreram depois de 90 dias de transplante, então 46%. Quando avaliamos, então, a segurança da terapia de indução, a gente não teve diferença em relação ao episódio de CMV tratado entre os dois grupos, 37% e 32%. Teve uma predominância de doença no primeiro episódio de CMV no grupo basiliximab, 48% contra 30%. O tempo entre o transplante e o primeiro episódio de CMV não foi diferente, a recidiva de CMV também não foi diferente. Porém, o grupo basiliximab também teve mais episódios de CMV pós-tratamento de rejeição aguda celular, 40% contra 19%. Também encontramos maior proporção de infecção por EBV no grupo basiliximab, 8% contra 1% no grupo timoglobulina. Não houve diferença entre o diagnóstico de PTLD, tivemos 3 casos no grupo basiliximab e 1 no grupo timoglobulina. A taxa de reinternação em 30 dias pós-transplante também não foi diferente, mas nós encontramos no grupo basiliximab como principal causa mais infecção do que no grupo timoglobulina, 85% versus 58%, e a taxa de reinternação em qualquer período pós-transplante não foi diferente entre os grupos. Em relação à sobrevida do paciente em 12 meses, também não encontramos diferença entre os dois grupos, a sobrevida do enxerto também não mostrou diferença. Nós tivemos, então, 2 óbitos do grupo basiliximab relacionados ao PTLD. Em relação às causas de perda do enxerto, foram 3 tromboses no grupo basiliximab, 1 no grupo timoglobulina, 1 rejeição aguda no grupo timoglobulina e 2 perdas por recidiva de doença de base em cada grupo. E também não tivemos diferença em relação à taxa de filtração glomerular ao final de um ano entre os 2 grupos. Então, os receptores que receberam dose única de 3 mg de timoglobulina apresentaram maior proporção de rejeição aguda no primeiro ano pós-transplante em comparação com aqueles que receberam basiliximab. O grupo que recebeu indução com basiliximab apresentou episódios de rejeição mais precoces. O uso da dose de timoglobulina não foi associado a um risco aumentado de infecção por esse CMV, apesar dos receptores não receberem profilaxia farmacológica. O risco de EBV, PTLD e readmissão hospitalar não foi maior no grupo timoglobulina, sendo que o grupo basiliximab apresentou maior proporção de infecção por EBV e readmissão por quadro infeccioso nos primeiros 30 dias pós-transplante. E a taxa de filtração glomerular, a sobrevida do paciente do enxerto em um ano pós-transplante foram semelhantes entre os receptores de ambos os regimes. Então, a gente conclui. Esses dados, então, sugerem que a indução de timoglobulina dose única de 3 mg/kg, quando comparada ao basiliximab, melhor eficácia sem comprometer a segurança em transplantes renais pediátricos de baixo risco imunológico. Para finalizar, eu vou convidar a Maria Amélia Aguiar Razin para apresentar os resultados do mestrado dela, que tem por título Influência da função tardia do enxerto e do KDPI nos desfechos clínicos após o transplante renal.
A Maria Amélia é formada pela Universidade Federal... Federal não, Universidade de Pernambuco. Universidade de Pernambuco, fez residência aqui na escola, foi nossa preceptora e atualmente coordena o ambulatório de uremia. Bom dia. O meu trabalho ele tem como orientador o Dr. Hélio, como orientador o Dr. Lúcio, e o título dele é a influência da função tardia do enxerto e do KDPI nos desfechos clínicos pós-transplante renal. Então, o transplante renal, como a gente sabe, é o tratamento de escolha para a maior parte dos pacientes que têm uma doença renal crônica em estágio 5, que necessitam de uma terapia renal substitutiva. E apesar do número crescente de transplantes ao longo dos anos, existe sempre uma escassez de órgãos. Então, a procura por transplante é sempre superior ao que a gente consegue oferecer. Então, diante dessa escassez, é necessário utilizar órgãos que anteriormente eram denominados marginais, e para isso foram criados critérios de avaliação da função do enxerto. Então, um dos primeiros critérios foi a avaliação do enxerto em doador padrão ou doador de critério expandido, sendo que o doador de critério expandido é aquele com idade igual ou superior a 60 anos, ou que tem uma idade entre 50 e 60 anos, mais 2 dos seguintes critérios, que seriam a presença de hipertensão, o óbito por causa cerebrovascular, uma creatinina final superior a 1,5. Então, esse modelo ele é bastante prático, ele foi utilizado como uma modificação na política de alocação de órgãos dos Estados Unidos. O doador com critério expandido, ele prediz, né, ele tem um maior risco de perda do enxerto, mas ele é um modelo dicotômico. Então, a gente só separa em doador de critério expandido ou doador padrão. E existia uma necessidade de uma avaliação mais refinada. Então, diante disso, foi criado esse conceito do KDRI e KDPI, foi desenvolvido em 2009, sendo que o KDRI utiliza atualmente características do doador. Então, são essas características aqui descritas. E o KDPI é uma derivação numérica do KDRI. Ou seja, quando um KDPI ele varia de 0 a 100%, sendo que KDPIs mais elevados falam de uma menor qualidade do enxerto renal. Então, só mostrando aqui o gráfico do trabalho original do KDRI, o que ele mostra aqui? Quanto maior o KDRI, portanto, quanto maior o KDPI, menor a sobrevida do enxerto renal ao longo do tempo. Um outro conceito que a gente trabalha aqui nesse estudo é o conceito da função tardia do enxerto. Então, a função tardia do enxerto ela é definida na maior parte dos estudos como a necessidade de diálise nos primeiros 7 dias após o transplante renal. Então, mostrando aqui também o resultado de um trabalho do nosso centro, esse trabalho mostra que a presença de DGF também está relacionada a piores desfechos no transplante. Então, qual que é o racional do nosso estudo? A gente sabe que o KDPI é esse índice baseado nas características do doador e ele é utilizado na avaliação prognóstica da sobrevida do enxerto renal e que a função tardia do enxerto ela se relaciona a desfechos negativos e menor sobrevida em outros estudos. Menor sobrevida do enxerto renal. Então, como objetivos do trabalho, o objetivo primário seria avaliar a relação entre a função tardia do enxerto e o KDPI na função do enxerto a longo prazo, e entre os objetivos secundários seria relacionar a incidência e duração da função tardia do enxerto com as faixas de KDPI, avaliar a relação entre a função tardia do enxerto e a sobrevida do enxerto renal, e a influência da função tardia do enxerto do KDPI e do tempo de isquemia fria na taxa de filtração glomerular após o primeiro mês e ao longo dos 5 anos pós-transplante renal. Então, esse trabalho foi feito em centro único, que é o nosso centro. A gente utilizou todos os receptores de transplante renal com doador falecido, com transplantes realizados entre janeiro de 2013 e dezembro de 2015. Então, a gente tem um N de 1.807 pacientes. Os critérios de inclusão foram todos os receptores de doador falecido de ambos os gêneros, que tinham idade superior a 18 anos. E o que a gente excluiu foram os transplantes pediátricos e transplantes duplos, seja ele rim-pâncreas ou rim-fígado. Em relação a algumas definições, as faixas de KDPI que a gente estuda e que a gente utiliza nesse estudo, elas foram delimitadas de acordo com os pontos de corte mais utilizados na literatura, e a nossa taxa de filtração glomerular ela foi estimada pelo CKD-EPI sem correção para etnia. Então, agora de alguns resultados do estudo, em relação aos receptores, a mediana de idade foi de 49,2 anos, 60,8% dessa população eram de homens e a etnia mais prevalente foram de brancos. Em relação aos doadores, a mediana de idade foi de 49 anos, com a maior prevalência de homens também, 58,3%. A etnia mais frequente dos doadores foram brancos.
A causa de morte mais frequente foi por AVC e a mediana de KDPI de 69%, assim como a mediana do tempo de isquemia fria de 22 horas. Em relação ainda à etiologia da doença renal crônica do doador, a etiologia mais frequentemente encontrada foi a doença renal crônica de etiologia indeterminada, seguida por doença glomerular. A mediana do tempo em diálise foi de 40,1 meses e a maior prevalência, como esperado, de hemodiálise. 91,4% dessa população estava em hemodiálise. Em relação a alguns eventos do pós-transplante, 63% dos pacientes apresentaram função tardia do enxerto, que é bastante alta essa prevalência. 47,8% dos pacientes desenvolveram CMV e 21,2% uma rejeição aguda. Em relação à distribuição do KDPI, o que a gente consegue perceber aqui? Que foi muito mais frequente KDPIs mais elevados, como a gente tinha mostrado naquele dado anterior. Então, existe esse desvio aqui para a direita, demonstrando que a maior parte dos transplantes que nós realizamos aqui foram com KDPIs mais elevados. E aí, começando a relacionar a questão da função tardia do enxerto com as faixas de KDPI. Então, o que a gente vê aqui nesse gráfico? Quando eu aumento o valor do KDPI, eu tenho uma maior frequência de função tardia do enxerto. E aí, sensibilizando esse dado aqui, a gente fez uma análise multivariada e, avaliando as faixas de KDPI, o que a gente encontra? Que, de fato, a função tardia do enxerto ela foi muito mais prevalente quando eu tinha KDPIs mais elevados. Então, só demonstrando aqui, na faixa de KDPI acima de 85%, que equivaleria àquele doador de critério expandido, eu tinha um risco de fazer uma função tardia do enxerto que era maior que 2 vezes, comparando a KDPIs mais baixos. Então, a gente não encontrou diferença na sobrevida do paciente, né, do receptor, se ele desenvolvia a função tardia do enxerto ou não, e comparando aqui a sobrevida do enxerto nos pacientes que faziam ou não uma função tardia do enxerto, a gente não encontra uma diferença significativa. Mas a gente queria saber se existia, vendo esse dado, a gente não viu diferença na sobrevida entre ter ou não ter função tardia do enxerto, mas a gente queria analisar também algumas outras coisas. Então, aqui é uma associação, que a gente pensou, será que o KDPI tem uma associação com a intensidade da função tardia do enxerto? Ou seja, será que o meu KDPI ele influencia a presença de uma função tardia prolongada? Lembrando que a gente define função tardia do enxerto prolongada quando eu tenho uma duração igual ou superior a 14 dias. Então, aqui a gente está comparando as faixas de KDPI com esse tempo, né, com essa duração da função tardia do enxerto. E, mais uma vez, sensibilizando aqui na análise multivariada, o que a gente encontra? É que o meu KDPI ele vai ser importante apenas se for um KDPI acima de 85%. Então, apenas um KDPI acima de 85% aumentou o meu risco de ter uma função tardia do enxerto. Analisamos mais uma vez a sobrevida do paciente, e aí dessa vez a gente comparou a questão de ele ter apresentado uma função tardia do enxerto que não era prolongada, em comparação à função tardia do enxerto que tinha uma duração igual ou maior que 14 dias. Então, na sobrevida do paciente, a gente não encontrou diferença, mas o que chama a atenção aqui é que, comparando a sobrevida do enxerto, existiu sim uma diferença significativa quando o paciente apresentava uma função tardia do enxerto prolongada. E aí, um outro dado do nosso trabalho que a gente achou bastante interessante, que aqui o que a gente quis comparar. Será que a presença da função tardia do enxerto iria influenciar a minha taxa de filtração glomerular ao longo dos anos? Lembrando que a gente comparou até 5 anos aqui. Então, o que a gente tem em cada um desses quadros? Bem, o que eu percebo é que a presença de um KDPI mais baixo me prediz uma maior taxa de filtração glomerular. Então, quando o KDPI está entre 0 e 35%, a taxa de filtração glomerular ao longo de 5 anos ela foi maior do que quando o KDPI era mais elevado. Mas o que chama atenção, nesse primeiro quadradinho aqui, quando eu tenho um KDPI mais baixo, a presença de função tardia do enxerto, ele também teve um resultado diferente. Então, se o paciente apresentou função tardia do enxerto com rim de muito boa qualidade, existiu uma influência dessa função tardia do enxerto. Então, ao longo de 5 anos, a taxa de filtração glomerular ela manteve-se mais baixa nos pacientes que apresentaram essa função tardia do enxerto. Analisando os outros grupos aqui, quando eu tinha um KDPI entre 30% e 50%, a minha taxa de filtração glomerular era um pouco mais baixa do que quando comparado com o KDPI até 35%, mas a influência da função tardia do enxerto ao longo dos anos ela foi anulada.
E isso foi repetido nos demais grupos, tanto KDPI de 50% a 85%, quanto no KDPI acima de 85%. Então, o que a gente pode concluir desse trabalho é que houve uma associação entre o KDPI e a função tardia do enxerto. O KDPI, por si só, ele não alterou a sobrevida do enxerto renal a longo prazo, mas a função tardia do enxerto prolongada, essa sim alterou a função renal do enxerto a longo prazo. A função tardia do enxerto, ela também alterou a taxa de filtração glomerular, mas apenas naqueles pacientes com KDPI mais baixos. Então, essa é uma, para vocês, para todos terem uma ideia de como funciona a jornada Oswaldo Ramos, né? Até quinta-feira, os demais pós-graduandos de todos os grupos vão apresentar os seus trabalhos. As pós-graduandas e os orientadores estão à disposição da plateia, se tiverem algum comentário ou alguma observação. E eu queria registrar a presença da professora Giana aqui, que é a coordenadora da nossa pós-graduação. Se ela quiser fazer algum comentário, professora Giana, por favor, fique à vontade. Lúcia, obrigada. Eu queria agradecer a vocês, organizadores dessa reunião. Acho que foi um excelente início de evento para nós, né? A partir de agora nós vamos fazer as apresentações corriqueiras e lembrar que realmente a jornada nos permite conhecer os trabalhos que estão sendo feitos por todos os orientadores e seus alunos, e também a ter as opiniões de outros orientadores, enriquecer, identificar falhas. Então tem sido muito bom. E é uma oportunidade também de homenagearmos o professor Oswaldo, que todos nós, de quem todos nós temos grandes lembranças e que tanto nos incentivou nas nossas carreiras. O Medina quer falar, então já vou passando aí para ele, que o tempo está se esgotando. Obrigada. Muito Medina. Muito obrigado, Lúcio. Parabéns a Laila, a Luciana e a Maria Amélia pela apresentação, e lembrando que tem esse núcleo de ensino e pesquisa aí no Hospital do Rim, que nós estamos expandindo agora as atividades para outras áreas, que não só de transplante, não só de nefrologia, ou não só da área específica de transplante dentro da nefrologia, e também não só dentro da nefrologia. Então, a reumatologia, a endocrinologia, outras disciplinas têm utilizado a estrutura criada pelo núcleo de ensino e pesquisa para desenvolver seus trabalhos. Muitas vezes o pesquisador é procurado por alguma empresa ou por alguma outra instituição para desenvolver um projeto, ele não tem a mesma estrutura que nós temos aí no Hospital do Rim, e nós estamos oferecendo essa estrutura para outros pesquisadores de outras áreas, para que ele possa desenvolver seu trabalho e não falar, eu não tenho como fazer isso. Agora nós estamos dando essa oportunidade para que pesquisadores que não têm essa mesma estrutura possam usar a estrutura do Hospital do Rim e fazer seu trabalho aí. Isso é importante lembrar como uma possibilidade para outras disciplinas também. E muito obrigado, Lúcio, parabéns aí pela apresentação de todos e pela sua coordenação aí. Obrigado, Arthur, mais uma vez aí, homenagem ao professor Oswaldo Ramos, que é excepcional, assim, toda vez que nós lembramos dele. Obrigado, senhor. O Lauro levantou a mão. O Lauro Vasconcelos. Lúcio, vocês me desculpem, mas é que a primeira fase eu fiquei um pouco sensibilizado, porque, na verdade, dos participantes, eu talvez seja o mais antigo que tenha passado pela Escola Paulista e talvez tenha estipulado um tipo de amizade mesmo com o professor Oswaldo, porque ele tinha todo um dom, não só de estimular a gente, como de cobrar, mas também tinha um dom de ser protetor das pessoas que vinham de fora. Eu fui um dos primeiros que saí do Rio de Janeiro, inicialmente, ele visitou o Rio de Janeiro, o Hospital do Servidor do Estado, e eu fui aceito na Escola Paulista, e talvez o segundo do Rio de Janeiro, de fora, a Carmen, sabe, foi a primeira de Pernambuco, mas enfim. Então, eu fiquei um pouco engasgado aqui para dizer poucas coisas a respeito da minha experiência com o Dr. Oswaldo. A primeira dele é que eu faço até hoje aqui no meu estado, lutar contra a inércia.
Doutor Oswaldo era muito incomodado quando ele via uma coisa na frente que tinha que acontecer e via o processo muito lento. E eu luto aqui contra a burocracia que impede que a gente desenvolva aquilo que a gente tem de vontade de construir, que foi herdado dele. O outro dado é dado bastante interessante, que algumas pessoas que estão na audiência lembram disso, mas o doutor Oswaldo foi meu fiador do meu apartamento quando eu vim de Vitória. Eu saí do Rio de Janeiro, meu apartamento estava fechado, meu apertamento, né, era um quarto e sala. Quando eu fui apresentado ao doutor Oswaldo, o Nestor, que era chefe, coordenador da pós-graduação, me entregou e disse: olha, está aqui o Lauro, que veio de fora, aquele jeito do Nestor, né? Se você não fizer nada por ele, vai embora. Essa foi a abordagem do Nestor quanto à necessidade de eu ter um fiador de apartamento. E vocês podem imaginar o que é ser um fiador de apartamento, mas enfim, na terceira ou quarta vez que as exigências foram feitas através de advogados, etc., alguém descobriu quem era o doutor Oswaldo e foi me pedir desculpa. Olha, menino, não fala que eu estou botando dificuldade, não, porque a dona Vera teve que assinar também como cofiadora. Esse é um dos lances. O outro lance foi o lance da solidariedade dele, porque em função eu fiz mestrado e doutorado na Escola Paulista, trazendo o que eu fiz no exterior para poder referendar como doutorado, que antigamente tinha doutorado de sanduíche. Mas no comecinho, bem no comecinho, quando a defesa do mestrado, eu já tinha definido tudo, isso foi em volta de 1979, 78, 79, eu tive um problema pessoal, eu não pude apresentar o mestrado. Não pude conversar com ele, com o Cido, era um dos orientadores, mas, enfim, não pude terminar. E aí fui cuidar de alguma situação da minha vida, e aí toda vez que eu chegava em São Paulo, numa reunião, o pessoal: olha, o Oswaldo está zangado com você, o Oswaldo está zangado com você, por aí vai. Aí, na conversa pessoal com ele, eu terminei meu trabalho, fiquei um mês em São Paulo só em função do trabalho, e depois ele falou: olha, você vai voltar para a Vitória com a Vitória. Aí eu falei: doutor Oswaldo, você sabe qual a razão que eu não vim defender? É que meu filho estava morrendo. Eu tinha um filho com deficiência de IgA, com a diarreia que ninguém cuidava, e um dia eu liguei para São Paulo e alguém me orientou que tem um gastroenterologia infantil, que era o Jamal Weba, e acabou que pediram para poder... Eu levei minha criança, meu filho, minha mulher levou o filho e ficou, acho que 30 dias internados. Aí o doutor Oswaldo entendeu a situação e me citou a situação do doutor Zerbini, que perdeu um filho, e falou: olha, a pior sensação do Zerbini foi ver a cama do filho dele desocupada, etc. Então, esse fato me orientou e me guiou para poder saber o tipo de sensibilidade do orientador maior que eu tive, e isso foi uma situação curiosa e interessante, porque ele acabou protegendo, na época que ele comandava o CIPAC, que tinha todos os dados de transplante do Brasil. Eu tive uma dificuldade de fazer o credenciamento do laboratório de compatibilidade aqui no Espírito Santo. Ele ajudou e disse: ó, isso não pertence a você não, isso pertence ao Estado. E por aí foi, né? A própria ida para os Estados Unidos, que eu também tive dificuldades com o Conselho Federal de Educação, ele disse: vai, e uma vez que você esteja lá, eu resolvo. Aí eu, estando lá, sem bolsas, mas com um vínculo com a universidade, ele foi ao Conselho Federal de Educação: ó, tem um pós-graduando na Harvard, sem receber bolsas. O que vocês vão fazer por ele? Mas, enfim. Então, eu quero dizer que eu poderia me estender, e a gente estende, conversando em particular em algum congresso desse que a gente vai encontrar, eu posso dizer claramente que o ideal dele, com relação a ter
cédulas, núcleos fora de São Paulo, foi absolutamente contemplado, posso dizer pela minha experiência pessoal, e nós criamos um núcleo aqui que estou ligado quase que umbilicalmente à Escola Paulista de Medicina, além de toda a trajetória, pelo grau de amizade e de tranquilidade que eu tenho, mas principalmente zelando pelos ideais do professor e doutor Oswaldo Ramos, que infelizmente não me deu chance de dar um abraço de agradecimento a ele, né? Mas é um agradecimento que nós estamos fazendo por zelar pela memória dele e principalmente para poder manter os ideais dele, que basicamente era o compromisso com aquilo que a gente sabe fazer melhor e não se dar por vencido pela inércia. Eu agradeço e desculpe aí, mas eu fiquei um pouco engasgado em fazer esse relato de agradecimento. Muito obrigado. Obrigado, professor. Queria passar a palavra ao professor Arthur Beltrame para fazer as considerações finais e encerrar a nossa reunião. O Oswaldo ficaria muito feliz de participar, de ver essa reunião. Eu acho que o que ele plantou na escola, formar bem, compromisso com pesquisa, está mantido. De modo que eu fico muito alegre, parabenizo quem organizou, parabenizo o nosso querido coordenador e ficou evidente de todos os depoimentos que, além de um grande cientista, o Dr. Oswaldo Ramos era uma pessoa muito querida e muito respeitada. Bom dia a todos. Bom dia a todos, obrigado pela presença. Boa semana a todos.